Existe uma estratégia muito clara do bolsonarismo, né? E, claro, de Bolsonaro e das pessoas que o cercam, de diminuir as forças progressistas, de dividir as forças progressistas. Era Napoleão, se não me engano, que dizia dividir para conquistar, né? E Bolsonaro tem sim uma estratégia para dividir as forças progressistas. Ele tem uma estratégia para enfraquecer as forças progressistas. E essa estratégia, ela é muito simples. Mas como tudo que é simples na vida, o simples pode ser muito poderoso. Muito poderoso. E essa estratégia de Bolsonaro é simples, mas é muito poderosa. E é uma estratégia que se baseia em atacar completamente fora dos limites da lei, da legalidade, grupos que gozam de um preconceito, sofrem um preconceito muito grande da população brasileira. Então, Bolsonaro, ele ataca sem o menor constrangimento, por exemplo, a população negra, com os seus discursos, mas também na forma como ele monta a sua equipe, o seu ministério, o seu grupo de poder. Bolsonaro ataca de uma maneira extremamente agressiva, odiosa e explícita a população LGBTQIA+. Também, sem o menor pudor, sem esconder nada, falando aquelas palavras que antigamente falavam-se só entre quatro paredes para não pegar mal. Bolsonaro fala isso explicitamente. Bolsonaro fala que bandido bom é bandido morto e faz essas operações nas comunidades que vivem numa situação de maior pobreza, as favelas, por exemplo, e ataca os jovens pretos, colocando neles todos o rótulo de criminosos, de bandidos, de marginais. Como tudo isso é feito fora da legalidade, alguém tem que se manifestar pela legalidade. Como tudo isso é feito sem o mínimo de sentimento humano, sem o mínimo de compaixão, sem o mínimo de cuidado, alguém tem que manifestar um olhar compassivo. Alguém tem que manifestar a necessidade de se cumprirem as leis. Alguém tem que se manifestar pedindo cuidado. E a direita não faz isso. A direita não faz isso. Mesmo aqueles da direita que sabem que isso é fora dos limites da legalidade, não fazem isso. Resta para quem a tarefa de fazer isso? E dizer que você não pode entrar numa comunidade, mesmo se tivesse 20 pessoas sendo investigadas por algum tipo de crime, e executar essas 20 pessoas. Estamos falando de uma operação onde das 27 pessoas mortas da comunidade, 3 estavam sendo investigadas. O número de armas apreendidas é menor do que o número de pessoas mortas. Eu imagino que você consiga apreender a arma de uma pessoa que você matou. Então, o número de armas mostra que algumas pessoas não tinham sequer armas, como poderiam estar num confronto. Mas alguém tem que partir em defesa da legalidade que deve ser cumprida numa operação como essa. A esquerda o faz. Como a esquerda parte em defesa das pessoas que são gays, lésbicas, que são agredidas pelo governo o tempo inteiro. Alguém sai em defesa, e a esquerda sai em defesa dos quilombos, da população negra, da população indígena, que vai sendo massacrada por esse governo. E quando a esquerda faz isso, duas coisas acontecem. E veja bem, a esquerda faz isso porque tem que fazer isso, porque alguém tem que fazer isso, alguém tem que ter a coragem de fazer isso, porque muitas vezes, na vida, a gente tem que jogar para o lado o que é estrategicamente mais vantajoso, o que no jogo do xadrez político nos dará mais poder, o que no novo jogo das redes sociais e das novas mídias nos dará mais likes, seguidores
e uma boa aceitação, às vezes a gente tem que simplesmente jogar toda essa estratégia de lado e fazer o que é certo. Resta à esquerda fazer o que é certo. E quando eu digo esquerda, as pessoas que se colocam nesse campo progressista. E aí? Ao fazer isso, entram na estratégia de Bolsonaro. Por que entram na estratégia de Bolsonaro? Porque aí ficam rotuladas como aquelas pessoas que abraçam as pautas identitárias, que defendem bandido. Aquela população que a sociedade brasileira aprendeu a ter raiva e nojo, sim, é tão grave quanto isso, porque a população brasileira tem preconceito de preto, tem preconceito da população gay, lésbica, tem preconceito da população que mora na favela, tem preconceito de quem é nordestino, tem preconceito do indígena, diz que ele é preguiçoso. Olha só, hoje em dia usa até iPhone, bermuda, camiseta, isso não é mais índio, está gastando o nosso dinheiro. E aí o que acontece? A esquerda fica com essa imagem de que é quem defende bandido, de que é quem quer implementar o kit gay nas escolas, que é isso, que é aquilo, e acaba se afastando daquilo que é o que sempre foi a base da esquerda, que são as causas sociais, que é estar próximo ao povo pobre, que é ser essa cola que une aqueles que sofrem por um sistema tão cruel e perverso como esse. E aí, um louco como Bolsonaro consegue entrar nesta pauta, a qual ele não tem nem cacuete. Como poderíamos imaginar que Bolsonaro tivesse uma aceitação nesta pauta da pobreza, da miséria, da população que é deixada de lado porque não tem nenhuma presença do Estado? Como poderíamos imaginar que Bolsonaro, com uma equipe com Paulo Guedes, Rogério Marinho, Salim Matar, todos os outros que fizeram e fazem parte do seu governo, que são todos homens brancos, ricos, engravatados, amigos dos donos das principais empresas desse país, como eles conseguiram entrar nesta pauta da pobreza, da desigualdade? Porque eles conseguiram tirar a esquerda dessa pauta, obrigando a esquerda a assumir pautas que estão sendo absolutamente destruídas pela maldade, ilegalidade e imoralidade desses que estão no poder. E aí, ao se deslocarem para defender isso que precisa ser defendido, inevitavelmente se afastam daquela que é a principal pauta de união da esquerda, que dá para a esquerda a maioria, que dá para a esquerda essa força de tomar o poder, de poder tomar o poder. É essa a estratégia de Bolsonaro. Colar as pautas identitárias na esquerda, afastar a esquerda daquela pauta que dá o poder de tomar o poder e entrar nessa pauta mesmo sem ter cacuete nem jeito. O que temos de fazer então, nós progressistas? Abandonar a população preta que é destruída pelas armas do Estado? Abandonar os irmãos e irmãs LGBTQIA+, que são destruídos por um preconceito absolutamente inaceitável no ano de 2021, 20 anos depois da famosa Odisseia no espaço? Abandonar os irmãos e irmãs quilombolas, os irmãos e irmãs dos povos tradicionais? Não! Nós não podemos abandonar. Nós não podemos abandonar quem é executado à margem da lei. Nós não podemos abandonar essas pessoas. Mas nós temos de nos lembrar
toda a nossa força, o nosso viço, a nossa energia vital vem do fato que nós representamos a luta contra essa desigualdade, contra a pobreza, contra o saque de dinheiro, de vidas e de oportunidades feito pelo 0,1, nem 1%, 0,1% mais rico dessa sociedade, em detrimento de todo o resto, que perdido, desesperado, com raiva e medo, acaba caindo em armadilhas como essas e elegendo monstros como Jair Bolsonaro.